Bom dia, queridos. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Confesso para os irmãos que hoje eu iria pregar sobre Naamã, mas tive que mudar o texto. Eu não, é o Espírito Santo de Deus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Lá vai estar registrado uma história bem conhecida por parte de nós. Talvez você também já tenha ouvido ou visto algo parecido, que nos diz bem assim, Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, ele aqui é Jesus, tá? E uma grande multidão. Sempre quando Jesus estava andando, sempre tinha uma multidão caminhando com Jesus. Bartimeu, olha a qualidade desse homem, olha como ele é descrito: o cego, filho de Timeu. Estava sentado junto ao caminho, a condição dele, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, a chamar, a falar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vê, você está curado. Vê, você pode andar. Vê, você pode enxergar. Não, a resposta de Jesus foi: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus queridos, esse texto é um texto conhecido, é uma história linda, uma história de milagre, que Jesus cura um cego, um homem que tinha uma necessidade, que tinha uma demanda, que necessitava, na maioria das vezes, a ajuda das pessoas para fazer algo, ou até mesmo para comer, para se locomover, e assim por diante, porque ele tinha uma necessidade. Ele era privado de algumas limitações devido à sua cegueira física. Essa é uma história que comove a todos nós. É uma história que nos arremete a olhar para um próximo e dizer como ele é necessitado. Eu vou esmolar ele hoje, eu vou ajudar ele hoje, vou fazer algo por ele hoje, porque ele é tão necessitado, ele é tão limitado. Ele está à beira do caminho, mendigando, ele não consegue trabalhar, ele não consegue trazer o seu sustento próprio. E às vezes, nós olhamos para a situação de alguma pessoa e a ótica nossa é essa mesma, como muitos aqui olhavam para Bartimeu. E até queremos ver o milagre, até queremos ver a cura, até queremos ver Deus fazendo algo por aquela pessoa, ou nós mesmos fazendo algo. Mas hoje, na história desse homem, que nem o nome dele é citado, porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu, vamos aprender algo maravilhoso. Esse homem tinha necessidade, realmente, física, ele era cego, mas ele tinha uma necessidade maior do que a cegueira. Sabe qual é a necessidade? Era ele ser ouvido, era ele ser notado. Porque a Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho, mendigando. Então,
aquilo ali não foi a primeira vez que ele estava naquela situação. Não porque naquela época, para alguém estar num lugar mendigando, ele tinha que ter uma licença dos líderes políticos da época para estar naquele lugar, senão ele era excomungado, ele era jogado do lado, levado para outro lugar. Então ele tinha uma licença, vamos dizer assim, para estar ali pedindo esmola. Ele estava ali há muito tempo, alguns dias, meses, anos. Não podemos afirmar o tempo exato que ele estava lá, mas que ele já tinha, outras vezes ele estava. Só que ninguém tinha se incomodado com Bartimeu, enquanto ele estava ali só mendigando, esmolando. Mas um dia aconteceu algo diferente na vida de Bartimeu. Nós começamos lendo que Jesus entrou em Jericó e estava saindo. E o que Bartimeu ouviu? Jesus de Nazaré está passando. Ele ouviu. Ele não viu, Gilmar. Ele ouviu. Sabe qual é? Nós olhamos para esse texto que nós aprendemos aqui com Bartimeu, que nós, como seres humanos, homens e mulheres, cidadãos e cidadãs, nós queremos ver Jesus, nós queremos ver as bênçãos de Jesus, nós queremos ver a cura de Jesus, nós queremos ver a porta aberta, nós queremos ver o emprego sendo aberto, nós queremos ver a faculdade, nós queremos ver as bênçãos de Jesus, o milagre de Jesus. Mas eu olho para o texto de Bartimeu, pastor Salmo, e aprendo uma coisa: antes de eu ver, eu preciso ouvir. Mas a ótica nossa é: eu quero ver primeiro e depois ouvir. Mas quando eu olho para esse Bartimeu, eu aprendo uma coisa: primeiro nós aprendemos a ouvir, aí depois você vai ver. Deus trabalha diferente, Deus faz diferente da nossa ótica. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, vai narrar a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem conhecido por cobrar impostos, bem sucedido na vida. Mas ele viu que Jesus estava entrando em Jericó. O que ele fez? Ele sai correndo, sobe numa figueira, numa árvore, para ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Só que o que chama a atenção é que quando Jesus está passando, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu não viu Jesus primeiro, ele ouviu Jesus, porque ele nem sabia quem era Jesus. Aprendemos aqui, olhando para a história de Bartimeu, primeiro aprenda a ouvir. Depois nós aprendemos a ouvir, nós vamos poder contemplar, poder ver Jesus, queridos. E a Bíblia vai nos dizer também que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus. Às vezes nós queremos ver fé nas pessoas, nas atitudes das pessoas, no homem, na mulher, no pastor, na esposa do pastor, no louvorista, no irmão, na irmã que limpa a igreja, que faz isso, que faz aquilo. Nós queremos ver Jesus. Primeiro, aprenda a ouvir a fé, aprenda a ouvir Jesus, porque assim nós vamos ver o milagre, nós vamos ver Jesus. Mas o que nos chama mais ainda a atenção é que ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Aí o que Bartimeu faz? Ele faz algo que ele não fazia, não tinha feito ainda enquanto ele estava mendigando, esmolando. Ele faz uma atitude, ele faz um movimento que só ele poderia fazer por ele mesmo, que jamais ele tinha feito. Ele começou a gritar. Ele começou a gritar: Jesus, o Nazareno, o filho de José, de Maria, olha a minha situação, olha como é que eu estou. Não, a Bíblia fala claramente, ele gritou por Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é um título dado ao Messias, ao Cristo, aquele que viria para restaurar Israel. Eu aprendo aqui algo maravilhoso. Enquanto Bartimeu estava sentado, mendigando à beira do caminho, sem falar nada, aceitando a esmola que davam para ele todo dia, estava tudo certo, estava tudo normal, ninguém o incomodava. Mas no dia que ele começou a gritar, que ele se posicionou, que ele fez um movimento, a multidão se incomodou.
Alguém se incomodou. A multidão começou a dizer: cala-te, fica quieto, não incomode o mestre. Querido, quantas das vezes nós estamos numa situação parecida com a situação de Bartimeu, enquanto nós aceitamos tudo, viver relacionamentos tóxicos, viver relacionamento onde você não tem voz, onde você não é ouvido, não é ouvida, enquanto você aceita tudo, está tudo certo, tudo normal, ninguém vai se incomodar, ninguém vai se levantar contra você, mas no dia que você falar: eu não aceito mais esse relacionamento, eu não aceito ser tratado desse jeito, eu não aceito ser tratada dessa forma, sempre alguém vai se levantar. Bartimeu tinha uma necessidade física, mas eu olho para a história de Bartimeu e vejo que ele tinha uma necessidade maior do que a física, era ser ouvido. Tem dores, tem traumas nas nossas vidas que é além da nossa necessidade física, querido. Porque quando Bartimeu começa a gritar, alguém se opõe. Enquanto ele estava quietinho no cantinho dele, recebendo as esmolas, estava tudo certo, estava tudo normal, estava tudo bem, tudo no seu devido lugar. Agora, quando ele se posiciona, quando ele grita, agora começa: ei, fica quieto, cala-te. Será que você nunca passou por uma situação dessa? Enquanto você é conveniente com tudo que está acontecendo, está tudo certo, tudo bem, ei, meu amigo, minha amiga, meu pastor, e tudo bem, tudo normal, tudo certo, como você está, a partir do momento que você se posiciona, você grita pelo Jesus filho de Davi, agora começa a se opor. Alguém começa a se incomodar. Por quê? Porque quer que você continue da mesma forma que você estava, não quer que você se posicione. Nós estamos vivendo um momento difícil da fé, principalmente no nosso país, aonde que você não pode mais se posicionar, você não pode mais expressar a sua fé religiosa, porque você pode ser preso, porque alguém pode se sentir mal com o seu posicionamento, e muitos estão sendo coniventes com essa situação, estão ficando quietos, está tudo bem, está tudo certo. Não, queridos, nós precisamos se posicionar como Bartimeu se posicionou naquele dia. As pessoas estão gritando: ei, fica quieto, está me incomodando, ó, esse posicionamento seu aí não está certo não, ó, eu estou me sentindo mal aqui, ó, eu vou te processar, ó, você está fazendo isso contra mim, isso não é normal não, para com isso. Queridos, eu olho para Bartimeu, que nem crente, entre aspas, era, nem servia a Deus numa instituição religiosa, mas ele se posicionou gritando por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto a multidão falava: cala-te, fica quieto, está bem do jeito que você está, você não está mendigando, já tem licença para mendigar, você já recebe aquilo que você pode se alimentar todo dia. Mas ele não deixou que a voz da multidão calasse, que a voz da maioria calasse. Muitas das vezes, sabe o que acontece conosco na nossa caminhada? Nós permitimos, nós deixamos que a voz da multidão seja maior do que o clamor da nossa fé, da nossa alma, mas que possamos fazer como Bartimeu, não deixar que a voz da multidão seja maior do que o clamor da nossa fé, do que o clamor da nossa alma, queridos e queridas. Não importa o posicionamento da multidão, da maioria contra eu e contra você, se posicione, porque você está indo de encontro a Jesus, queridos. Nós não estamos aqui apenas para passar 1 ano, 10 anos servindo a Deus numa instituição religiosa. Nós estamos aqui para ir de encontro ao Senhor, para contemplar Ele face a face, ver como Ele é, porque Bartimeu nunca tinha visto Jesus como Ele era, enquanto ele estava mendigando, calado, sendo conivente com a situação. Jamais ele poderia ver Jesus, mas no dia, a oportunidade que ele teve de ir ao encontro de Jesus, ele clamou por Jesus, ele clamou por misericórdia, ele se posicionou, a multidão se levantou, muitos pediram para ele calar, fique quieto, não incomode o mestre, ele não vai te ouvir, ele não tem tempo para você. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Para que isso? Para que se levantar? Está bem do jeito que você está? Deus já enviou várias pessoas para te dar esmola, para te dar uma ajuda. Não incomode mais ele, não, deixa ele quieto. Certa vez Jesus estava na cidade pregando, e com as crianças começaram a ir até Jesus. Os próprios discípulos queriam impedir as crianças de irem até Jesus. E Jesus fala uma palavra para aquele discípulo: ei, por que vocês estão fazendo isso?
Vocês não entenderam nada, deixa elas virem a mim. Deixar as crianças virem a mim. Queridos, é nós que colocamos empecilhos para ir até Jesus. Essa é a grande verdade. Eu sou tão pecador. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu fui educado assim. Vou morrer assim. Jesus acha que não olha para mim. Jesus acha que não me aceita. Porque o meu pecado é maior, o meu pecado é grande, meus queridos. Não, queridos. Para você ir até Jesus, o único impedimento que pode colocar é você mesmo. Se você colocar no seu coração de não ter impedimento, você vai ir até Jesus. Porque naquele debate ele era cego, ele tinha necessidade, ele tinha uma limitação. E a multidão, a Bíblia fala que a multidão era multidão. A multidão não é 10 pessoas, não é 5, não é 2, é número de pessoas, um grande número de pessoas. E não foi só um que gritou, na Bíblia fala que a multidão gritava, falava para Bartimeu: ei, cala-te. Bartimeu falava: Jesus, Davi, tem misericórdia de mim, cala-te, cala-te. Irmãos, há um sistema religioso aí fora, político, social, há movimentos aí fora querendo calar a voz daqueles que estão clamando por Jesus, mas que eu e você possamos se posicionar como Bartimeu, diante da voz da multidão, não se calar, se posicionar e gritar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Quando Bartimeu não permitiu que a voz da multidão fosse maior do que o clamor da alma e da fé dele. Você sabe o que aconteceu? Jesus continuou o seu caminho. Jesus não percebeu Bartimeu. Jesus não tinha tempo para Bartimeu. Foi isso que aconteceu? Não, a Bíblia fala claramente que Jesus parou. Que barulho é esse? Que bagunça é essa? O que está acontecendo? Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus parou e disse bem assim: chama ele. Chama esse que vocês estão sentindo incomodado. Chama ele. A mesma voz que poucos minutos antes, ou um pouco de tempo antes, pedia para Bartimeu calar, foi a mesma voz que teve que chamar Bartimeu. Porque ele se posicionou, porque ele não se acomodou, porque ele não se acovardou diante da situação. Ele não olhou para o problema, ele não olhou para a multidão e disse: é impossível do mestre me ouvir, é impossível que Jesus me ouvir. Não, ele continuou falando. E chamaram a Bartimeu. E Bartimeu viu a multidão. Ele ouviu alguém chamando ele. Ele te chama. Ouviu. Certa uma vez um amigo meu disse bem assim: hoje eu vim aqui para ouvir. Hoje eu quero ouvir. Precisamos mais de ouvir. E é verdade, irmãos. Deus, ele é tão perfeito, meu amigo Elismar, que quando Deus nos fez, ele nos fez com 2 ouvidos e com uma boca, ensinando para mim e para você: aprenda a ouvir mais e falar menos. Mas nós queremos sempre o contrário. Queremos sempre falar mais e ouvir menos. Essa também é a verdade. E quando Bartimeu chega diante de Jesus, do mestre, ele ainda não estava vendo. Mesmo cego ele foi. A limitação física não foi empecilho para Bartimeu ir até Jesus. Mas às vezes nós colocamos tantos impedimentos para ir até Jesus. A Bíblia não fala que alguém pegou Bartimeu pela mão e foi levando. A Bíblia não fala que alguém pegou Bartimeu no colo e levou até Jesus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia que ele foi ao encontro de Jesus. E chegando diante de Jesus, eu vejo que é algo maravilhoso. Eu não vejo Bartimeu questionando: Senhor, olha a minha situação. Olha quanto tempo eu estou sofrendo. Olha quanto tempo ninguém me ouve, ninguém me dá ouvidos. Olha o quão necessitado eu sou. Tu podes fazer um milagre. Por que tu não fez antes? Por que tu me deixou permitir que eu passasse por essa situação há quanto tempo? Eu não vejo isso. O que eu vejo é Jesus falando para Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Antes
de Bartimeu ver Jesus, Bartimeu ouviu a voz de Jesus. Que aprendamos, queridos. Você quer ver milagre? Você quer ver cura? Você quer ver porta aberta? Você quer ver as bênçãos de Jesus? Aprenda primeiro a ouvir a voz de Jesus, e depois que você ouvir a voz de Deus, você vai poder ver Deus, querido. Mas muitas vezes o ouvir a voz de Deus requer renúncias, requer obediência, requer entrega, requer posicionamento, requer você se levantar da sua posição, da sua condição e fazer aquilo que eu não posso fazer por você mesmo. É você que tem que fazer, é você gritar por Jesus e ir ao encontro de Jesus. Isso eu não posso fazer por você. Ninguém podia fazer por Bartimeu naquele dia, era ele que tinha que ir até Jesus, e você que precisa ir até Jesus, queridos. Ah, mas o meu problema é grande. Ah, mas a luta é grande. Ah, mas a multidão é grande. Os empecilhos são grandes, querido. Nada pode ser maior do que a sua fé de ir até o encontro de Jesus, querido. Talvez até hoje você viveu assim, com empecilho, com lutas que te impede de ir até Jesus, algumas limitações que você mesmo colocou. Mas eu olho para a história de Bartimeu e eu vejo algo maravilhoso. Enquanto você é conveniente, quando você aceita viver a vida do jeito que está, você nunca vai contemplar Jesus como Ele está, querido. Mas no momento que você clamar por Ele, que a sua fé seja maior do que qualquer obstáculo que possa surgir nessa terra, você vai ir ao encontro dEle, e a voz que você vai ouvir é: ei, meu filho, o que queres que eu te faça? Ei, minha filha, o que queres que eu te faça? Irmãos, amigos e ouvintes, olha que algo extraordinário, olha que coisa maravilhosa. Um cego que outrora mendigando à beira do caminho, à margem da sociedade, onde ninguém dava nada, onde ninguém era notado, mas naquele dia o mestre, o Senhor do Senhor, disse para ele: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Por quê? Porque ele se posicionou, porque ele foi ao encontro de Jesus, queridos. Você para imaginar, já pensou você olhando para a luta, para a prova, mas mesmo assim prosseguindo em frente, limitado com algumas coisas, mas você indo, clamando por Jesus, e quando Jesus, você está diante dele, ele diz para você: meu filho, o que queres que eu te faça? Se ouvir daquele que pode todas as coisas, o que queres que eu te faça? Olha que algo extraordinário. Jesus sabia a necessidade que aquele homem tinha imediata, que era de ver, porque ele é o Senhor do Senhor, ele sabe todas as coisas. E Bartimeu responde: Senhor, que eu veja. A resposta de Jesus foi: está tudo certo, toma, seus olhos estão abertos, agora você pode ver. Não foi a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O que Jesus quer fazer comigo e com você, querido, não é só abrir os olhos físicos, não é só libertar nós da limitação física, mas é nos mostrar para nós que nós enxergamos a salvação que vem dele, que dá uma eternidade que ele tem preparado para mim e para você, queridos. Essa que é a grande verdade, essa que é a ótica de Deus, queridos. Ele foi com a necessidade de ver Jesus, mas ele saiu com a salvação da sua alma, queridos. Muitos só querem ver Jesus por causa de um milagre, por causa de uma cura, de uma necessidade imediata. Essa é a grande verdade. Porque um cego, quem é que não quer ver? Quem é que não quer enxergar? Se é uma pessoa que não consegue andar, a ótica dele é andar. Se ele não pode trabalhar com as suas próprias mãos, a ótica dele é trabalhar com as suas mãos, queridos. Essa é a grande verdade. Mas ele foi ao encontro de Jesus ali porque tinha necessidade imediata, que era ver, que eram seus olhos, realmente essa visão aqui que eu vejo, que você vê, era enxergar. Mas ele saiu lá andando, dizendo: vai, a tua fé te salvou, querido. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você, querido. É que nós vamos com a fé em nossos corações, mas que possamos aprender a ouvir tudo. Mas eu não tenho tempo, a vida é corriqueira. Queridos, é isso que o mundo quer dizer, que eu e você não temos tempo. Mas Jesus, o Rei dos Reis, que tinha agenda maior do que a minha, do que a sua, do que qualquer rei desse mundo, do que qualquer político desse mundo, do que qualquer presidente desse mundo, a agenda de Jesus era maior do que qualquer uma dessas. Mas ele teve tempo para parar para ouvir o necessitado. E às vezes nós não temos tempo para ouvir a nossa cônjuge, o nosso cônjuge, nosso filho, nossa filha, um amigo, uma amiga. Que possamos aprender com essa história. Aprenda a parar para ouvir alguém.
e aprenda a ouvir primeiro e depois você vai ver, vai contemplar o milagre acontecer. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Só por gentileza. Meu amigo Elismar.